Olá! Sentir aquele bloqueio ao ler um texto acadêmico é algo bem comum, né? Nesta nossa conversa, a gente vai desvendar uma estratégia muito boa para deixar essa leitura bem mais fácil e, claro, mais produtiva. Pois é, essa é a grande pergunta, não é mesmo? É uma frustração que acontece muito com estudantes, com pesquisadores. A pessoa até conhece o assunto, mas a leitura parece uma barreira. Acontece que a resposta para isso talvez não esteja onde a maioria de nós procura. E aqui está o ponto-chave. Aquela ideia de que é só conhecer o jargão técnico para entender um artigo, bem, é um mito. O verdadeiro desafio, na verdade, está escondido na própria estrutura da linguagem, em palavras que muitas vezes a gente acaba ignorando. Textos como artigos, teses e dissertações usam um tipo bem específico de linguagem. Ela foi feita para ser informativa, precisa, cheia de referências. É uma linguagem que vai muito, mas muito além das palavras-chave de uma área de estudo. E para entender essa linguagem, a gente precisa fazer uma distinção que é crucial entre dois tipos de palavras. Essa diferença é basicamente o segredo para decifrar a lógica por trás de qualquer texto acadêmico. Vamos lá! As palavras de conteúdo dizem para a gente sobre o que o texto fala. São os substantivos, os verbos, sabe? Os conceitos principais. Mas as palavras de função, essas são o pulo do gato. Elas revelam as relações, os métodos, a lógica. Elas mostram como as ideias se conectam umas com as outras. Então, a ideia central é essa. Dominar as palavras de função é a chave para entender a estrutura e os argumentos de quem escreveu. Elas funcionam como se fossem um mapa que guiam a nossa leitura. É bom pensar nelas exatamente assim, o esqueleto lógico. Sem essas palavras, a gente teria só um amontoado de fatos e conceitos. Com elas, a gente tem um argumento coeso, uma narrativa de pesquisa. Ok, então vamos mergulhar nessa caixa de ferramentas. A ideia é organizar essas palavras em categorias para que fique mais fácil de identificar e entender a função de cada uma dentro do texto. A primeira categoria é a mais direta de todas. São aqueles conectores que sinalizam que mais informações ou um ponto de apoio estão sendo colocados ali, somando a ideia anterior. A gente tem o E, que todo mundo conhece, claro, mas na escrita acadêmica, palavras como também, além disso e a estrutura não apenas mais também, aparecem muito para construir um argumento mais forte, mais robusto. E olha só esse exemplo, que ilustra perfeitamente. A palavra também adiciona de cara outra camada de benefício da tecnologia, o que reforça o ponto principal. É um sinal bem claro de que algo foi acrescentado. Agora, vamos para a próxima ferramenta. Ver como os autores sinalizam uma mudança de direção ou uma ideia contrária. Isso é fundamental para a gente conseguir identificar críticas ou limitações no argumento. Essa lista aqui é crucial. Palavras como mais ou no entanto são como bandeirinhas vermelhas que nos avisam: atenção, aqui vem um contraponto. Se a gente ignora essas palavras, a gente perde uma parte essencial do argumento. Olha como a palavra mais muda tudo. Na hora. A primeira parte da frase é positiva, certo? Mas o mais introduz uma ressalva crítica, uma condição que limita aquela primeira afirmação. O que é bem interessante nesse próximo grupo é como ele deixa claro o motivo de alguma coisa. São as palavras que basicamente respondem à pergunta por quê. Um detalhe importante aqui. A palavra visto que, nesse contexto, geralmente não se refere a tempo. O significado dela é por quê, ou seja, ela está introduzindo uma justificativa. Perfeito. A frase anterior faz uma afirmação e o visto que chega para nos dar a causa direta, a razão pela qual aquela afirmação é verdadeira. É a explicação lógica da coisa. Então, o ponto crucial sobre os pronomes relativos é que eles funcionam como placas de sinalização. Eles nos dizem exatamente a quem ou a que a próxima informação se refere, e isso mantém o texto fluido, preciso, sem repetição desnecessária. Ótimo exemplo. Aqui, a palavra que conecta de um jeito bem claro e eficiente a informação seguinte, que ela lecionava na escola há 25 anos diretamente à professora. Sem essa palavrinha, a frase ia ficar confusa, talvez até repetitiva. Certo. Agora que a gente já viu as ferramentas, como é que se usa isso na prática? Vamos resumir tudo num plano de ação bem simples e poderoso. O método é esse. Primeiro a gente bate o olho para entender o que, depois mapeia o como e o porquê, destacando os conectores, e aí, por fim, a gente lê de novo, já com essa estrutura em mente. É um jeito completamente novo de abordar um texto acadêmico. E fica aqui a provocação.
que argumentos que talvez estivessem ocultos podem ser desvendados numa próxima leitura. Com essa nova lente, a leitura deixa de ser uma coisa passiva e se torna uma investigação. A ideia é procurar o esqueleto lógico por trás das palavras para entender de verdade o que está sendo dito.